Então, olha só, por que ela é considerada mais antiga, mais evolutivamente mais antiga? Porque ela pode acontecer em 3 situações. Na embriogênese, ou seja, enquanto estamos sendo formados ainda, na formação do tubo neural, no processo de gestação, tá? Depois que nascemos, no músculo cardíaco e no músculo liso. Para que a sinapse elétrica aconteça, nós vamos precisar da membrana plasmática de um neurônio pré e da membrana plasmática de um neurônio pós. O que eu quero que vocês observem? Que as proteínas da membrana plasmática do neurônio pré, elas estão muito próximas das proteínas da membrana plasmática do neurônio pós. Então, de forma que estas proteínas, elas são chamadas conexons. Cada conexon é a junção de 6 subtipos chamadas conexinas. Olhem só, são 6 subunidades de conexinas que juntas formam um conexon. Então, o conexon do neurônio pré-sináptico se aproxima muito do conexon do neurônio pós-sináptico, de forma, olha só, que elas se aproximem. Olhem no canto superior à esquerda de vocês. Elas se aproximam. Então, quando ocorre um estímulo, aqui, por exemplo, coração, aconteceu o batimento cardíaco, lá no nó sinatrial, já vai entrar sódio numa célula, já vai imediatamente entrar sódio na outra. Então, por isso que o coração, ele consegue utilizar de um único batimento, um único estímulo, para fazer um batimento dos átrios e dos ventrículos, tá? Então, nós temos esta situação aqui para a sinapse elétrica. Por isso, voltando um pouquinho aqui, nós temos as junções gap, que elas vão fazer com que ocorra uma transferência direta do potencial de ação de um neurônio para o outro. Então, permite também que esse estímulo ele seja bidirecional. E por isso que na embriogênese, no músculo cardíaco e no músculo liso, nós vamos ter esse tipo de situação. Tá. Agora, as sinapses, além de elétricas, elas podem ser químicas. As sinapses químicas são as que mais acontecem no nosso corpo. Aliás, se não for embriogênese, se não for músculo cardíaco, se não for músculo liso, o resto é sinapse química, tá? A sinapse química, para que ela aconteça, nós vamos precisar de uma substância química que possa fazer essa estimulação. E essa substância química, ela é chamada de neurotransmissor ou neuromodulador. Então, o que acontece? Nós vamos ter entre o neurônio pré e o neurônio pós uma substância química que precisa estimular essa passagem de potencial de ação, essa que vai sinalizar, olha, precisa abrir canal de sódio, precisa abrir canal aqui para continuar a despolarização, tá? Então, esta substância, ela vai ser liberada como? Por um mecanismo. Então, no líquido extracelular de toda a célula, nós temos cálcio. Esse cálcio, ele vai entrar promovendo uma alteração desse potencial de membrana do neurônio pré-sináptico e fazendo com que as vesículas contendo o neurotransmissor se direcionem próximo à membrana plasmática, de forma que a membrana plasmática da vesícula se conecte à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico. Então, nós vamos ter aqui uma liberação desse neurotransmissor chamada de exocitose. Exo, fora. Esse neurotransmissor na fenda, ele vai se direcionar para a proteína receptora no neurônio pós-sináptico. Então, o que vai acontecer?
ele vai ter que se ligar a um componente de fixação. E esse componente de fixação, ele vai promover a abertura de um canal direto de sódio ou de um segundo mensageiro. Como assim, professora? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se ele permitir a abertura direta de um canal de íons, ele vai permitir a abertura direta ou de um canal de sódio, então vai despolarizar rápido, e por isso esse neurotransmissor ele é chamado excitatório, ou ele vai permitir a abertura de um canal de cloreto, diminuindo o potencial de membrana do neurônio pós-sináptico. Vai continuar mais eletronegativo e por isso ele é chamado inibitório. Se não for por um canal iônico, essa substância vai se ligar a essa proteína no neurônio pós-sináptico e essa proteína ela está ligada a um segundo mensageiro. Lembra lá da biologia celular? O que era um segundo mensageiro? Um segundo mensageiro é uma substância, é uma proteína G, que ela tem uma parte ativa, que é a parte alfa, que vai desencadear dentro da célula respostas celulares específicas, respostas metabólicas específicas. Então, quando esse neurotransmissor ele se ligar aqui, ele vai ativar a parte alfa e essa parte alfa vai desencadear toda essa ativação de enzima, essa ativação de transcrição genética, permitindo o gasto energético e permitindo a abertura de canais ou de sódio, ou de cloreto, ou de potássio. Vai depender do neurotransmissor. Por isso que existem neurotransmissores que são chamados excitatórios e neurotransmissores chamados inibitórios. Porque o excitatório permite a abertura de canais de sódio e o inibitório permite a abertura de canais de cloreto ou a saída de potássio, deixando uma repolarização maior. Quem são e quem podem ser esses neurotransmissores? Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de neurotransmissores. Os neurotransmissores eles podem ser provenientes dos aminoácidos, das proteínas em geral ou das aminas, como por exemplo, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Exemplo, endorfina ou encefalina, vocês já devem ter ouvido falar, endorfina bastante liberada quando as pessoas fazem atividade física, fazem exercício. As endorfinas ou encefalinas, elas bloqueiam a dor, então elas auxiliam agindo naturalmente como analgésicos. O que nós fazemos quando nós tomamos medicação, vocês devem estar vendo isso na disciplina de farmacologia, nós estimulamos a liberação de endorfinas ou então tomamos substâncias que agem como agonistas, ou seja, que mimetizam, que são semelhantes à ação das endorfinas. Um outro exemplo é o ácido glutâmico ou glutamato, é o principal neurotransmissor estimulatório do sistema nervoso central. Se ele é estimulatório maior, ele sozinho não tem efeito nenhum, mas ele aumenta muito a sensibilidade dos outros neurotransmissores. Um exemplo do glutamato, do ácido glutâmico fora. Por exemplo, vocês já ouviram falar do ácido glutâmico ou do glutamato sendo colocado nos alimentos? O que ele faz? Qual a promessa? Realçar o sabor dos alimentos. Ok, mas ele realça como? Aumentando a passagem do potencial de ação, aumentando a abertura dos canais de sódio, por isso aumenta a sensibilidade. Outro neurotransmissor é o GABA, o ácido gama-aminobutírico. Ele é o principal neurotransmissor inibitório. Ele está presente em todas as regiões do nosso encéfalo.
e ele está envolvido principalmente com ansiedade. Como ele é inibitório, ele tem efeito ansiolítico, ele diminui a ansiedade. Outro neurotransmissor principal é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor inibitório, ela é proveniente da tirosina e ela produz sensações de satisfação e prazer. Gente, a dopamina, ela é muito liberada, a sua ação, quando as pessoas fazem uso de droga ilícita. Um exemplo, a cocaína. O que a cocaína faz? A cocaína faz com que a dopamina fique mais tempo na fenda sináptica e não seja degradada pela sua enzima. Se a dopamina fica mais tempo na fenda sináptica, ela vai exercer mais efeito no neurônio pós-sináptico, aumentando a sensação de satisfação e de prazer. Por isso que pessoas que fazem a utilização de cocaína precisam utilizar cada vez mais, porque os receptores eles se tornam adaptativos. Quanto maior for a utilização, maior vai ser a necessidade dessa quantidade de dopamina. E não é só para a cocaína, são para outras situações também. Eu estou usando a dopamina como exemplo, a cocaína como exemplo, né? Mas qualquer medicação, os vícios em geral, cigarro, comida, bebidas em geral, fazem com que nós tenhamos uma maior liberação da dopamina e por isso o efeito de satisfação e prazer de forma mais prolongada. Outro neurotransmissor